O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma", e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então nós vimos durante alguns domingos as parábolas do reino. Então Jesus ensinando usando de parábolas. Jesus falando sobre o reino de Deus, pregando. Mas agora, domingo passado foi a transfiguração, então nós pulamos a sequência do Evangelho, mas agora Jesus começa a ensinar através de sinais. Domingo passado seria a multiplicação dos pães, se não fosse a transfiguração. Um sinal, um milagre. Então, aconteceu um milagre, mas naquele milagre há um ensinamento. Nesse domingo, outro milagre, outro sinal. Jesus caminha sobre as águas. E nesse milagre, nesse sinal, outro ensinamento. O grande ensinamento desse domingo é a confiança em Deus. É confiar em Deus. E à medida que nós aprendemos quem é Deus, nós aprendemos a confiar nele. Se eu não conheço, como é que eu vou confiar? É preciso saber quem é Deus, para poder confiar em Deus. Não importa o que você pensa sobre Deus. Não, importa sim. Porque se eu não conheço a verdade sobre Deus, em que Deus que eu estou confiando? Posso estar confiando numa ideia minha, uma coisa da minha cabeça, numa ideologia. É Deus mesmo em quem eu confio? Então, o critério do Evangelho é assim, é esse. Eu só posso confiar em Deus se eu experimento na minha vida a verdade desse Deus. E Jesus é aquele que nos proporciona a experiência de Deus, a experiência do Pai. É o Filho que nos proporciona saber quem é o Pai. Porque o Pai e o Filho são o mesmo Deus. Têm a mesma divindade. No Antigo Testamento, Deus se apresenta já como esse pai zeloso que cuida dos filhos. O texto do livro dos Reis apresenta o profeta Elias, deprimido, triste, escondido em uma gruta. Por quê? Porque havia uma grande perseguição contra o profeta de Deus.
Então ele se refugia no Monte Horebe. Elias deu sua vida pelo povo, como um pai dá a vida pelos filhos. Como um pai que quer o melhor para os filhos, que ensina para os filhos o caminho certo, o caminho correto, foi isso que o profeta Elias fez. E o que o povo fez com o profeta Elias? O povo preferiu as mentiras de Jezabel, esposa do rei Acabe, preferiu a violência do rei Acabe aos ensinamentos corretos do profeta Elias. Nós sabemos que, nessa época, o povo de Deus se misturava com os cananeus. E os cananeus não adoravam o Deus verdadeiro. Então existem deuses falsos. Existem falsas imagens de Deus. É o exemplo do que acontecia nesse tempo. Os israelitas, influenciados pelos cananeus, começavam a colocar o Deus vivo e verdadeiro como sendo mais um Deus no panteão dos deuses. Então existem muitos deuses. E entre os muitos deuses, o Deus de Israel, Yahvé, o Eu Sou. Mas os cananeus adoravam Baal, o Deus da fertilidade. E muitos tentados, muitos fascinados pela facilidade que era o culto a Baal, porque não era um culto ético. O culto a Baal era um culto da fertilidade, do dinheiro, da prosperidade, da riqueza, da terra que dá fruto, sabe? De ter muitos filhos. É claro que um Deus assim brilha aos olhos de uma sociedade materialista. É claro que um Deus que facilita as coisas para mim é uma tentação. O Deus vivo, o Deus de Israel, é um Deus exigente, um amor super ciumento. Ele é Deus e ninguém é Deus fora dele. Imagine, eu sou Deus e ninguém é Deus fora de mim. Não há deuses. Os deuses dos pagãos são ídolos, são nada, são vazio. E aí, em defesa do Deus verdadeiro, Elias se levanta e bate de frente com o rei Acabe e com sua esposa, que era uma feiticeira, uma bruxa, Jezabel. Basta você ler o texto do livro dos reis e você verá. O resultado disso é o desterro, é o exílio. Elias é expulso e passa a ser perseguido. Eles querem a morte de Elias. É nesse momento que que a gente se encontra no capítulo 19 do livro dos reis. Ele está triste, porque o cara pensa, poxa vida, eu dediquei a minha vida e eu fiz aquilo que eu podia fazer por eles. Eu arrisquei a minha vida por eles. E olha o que eu recebo em troca. O degredo, o exílio, o banimento. E a grande pergunta nessa hora é, onde é que está Deus? O Deus vivo e verdadeiro, cuja honra eu defendi, cuja palavra eu defendi. Cadê Deus agora na hora de me guardar e de me proteger? Então ele está muito triste, porque ele se sente sozinho, abandonado. Quanto pai e quanta mãe, quanta família hoje nessa situação. Parece que você está sozinho, dando murro em ponta de faca. A impressão que dá é o que você fala, ninguém escuta. O que você crê, ninguém crê. O que você ama, ninguém ama. O que você espera, ninguém espera. Serei eu um ET? Serei eu uma pessoa que nasceu fora de época? Será que já não está na hora de morrer? Sabe? Será que não está na hora já de ir embora daqui, porque isso aqui já não me pertence mais? Então vem todos esses pensamentos. Vem todas essas questões, esses questionamentos na cabeça de Elias. Mas é preciso que Elias passe pelo que ele tem que passar. Veja, Deus é um pai que diz para o filho assim, o que você tem que passar, você vai passar. Você vai ter que passar pelo vento que quebra a pedra, você vai passar. Elias estava na montanha, escondido na gruta, na caverna, e de repente passou um vento, diz o texto, que quebrava as pedras. Tá vento da bexiga. Um vento que quebra a pedra. E Deus não estava no vento. Interessante que o vento é o símbolo do Deus Baal. Esse vento que quebra pedras é um outro nome
de Baal, Deus não está com eles, com o Deus deles, com os deuses que eles adoram. E Deus não estava na tempestade, naquele vento que quebrava a pedra. Daqui a pouco vem um terremoto. E você vai ter que passar pelo terremoto. Às vezes você se pergunta, mas por que eu estou passando por esse terremoto? Por que agora eu não sinto mais a firmeza da terra? E a minha vida se transformou num terremoto. E terremoto derruba as coisas. Por que as coisas estão caindo? Por que as coisas estão se abalando desse jeito? Mas Deus está te ensinando alguma coisa no terremoto. Deus está te ensinando que Ele não está no terremoto. Que aquilo que está acontecendo, o terremoto, você tem que passar por ele. Você percebeu que você passou pelo terremoto e você está vivo? Você está percebendo que você está passando pelo terremoto e você está aqui? Por quantos terremotos você já passou? E o terremoto te fez mais forte. E perceber que Deus não estava ali. Que ali não era a palavra final. Que aquilo não tinha a palavra final. E por fim, um fogo, caiu um fogo. Um incêndio. Por quantos incêndios você, pai de família, já não passou? Por quantos incêndios nossos pais, nossos avós, nossos antepassados não passaram e passaram para que você estivesse aqui? Esse é Deus. Deus permite sim. Deus permite sim que a gente passe pelo vento, que a gente passe pela tempestade, que a gente passe pelo terremoto, que a gente passe pelo incêndio, pelo fogo. E Deus demonstra, pelo poder dele, em nos guardar, que essas coisas não têm poder contra a nossa vida e que ele nos guarda. E quando vem a brisa suave, que quase não se ouvia, Elias saiu, cobriu o rosto, porque Deus estava no silêncio. Quando parece que Deus não fala, quando parece que Deus só está sussurrando, e é preciso que você cale a boca, é preciso que você silencie, é preciso que você se recolha, como Elias estava recolhido. Veja, isso é uma lição para você que é pai. Aprender a calar, aprender a se recolher, aprender a estar em oração, para passar pelo que você tem que passar. E se você não souber ter recolhimento, se você não souber ter vida de oração, se você não confiar em Deus, o vento te leva, o terremoto te afunda, te destrói, o fogo te consome. Mas nada disso pode contra a tua vida quando você está guardado na presença do Senhor. Amém? Jesus, o texto do milagre, diz que Jesus ordenou aos apóstolos que eles tomassem a barca e fossem, os 12. É um exagero. E a primeira coisa que vem à cabeça é que uma parte, pelo menos 4, eram pescadores de alta performance. E que, portanto, sabiam que vento contrário e noite não combinam. E navegar em noite de vento contrário é a pior coisa que se possa fazer. Ora, se Jesus vai ficar despedindo as multidões, por que nós não podemos ficar com ele? E esperar que as multidões sejam despedidas? Por que nós não podemos ficar com ele, esperar que as águas se acalmem, que o vento não seja contrário, que passe a noite e então nós possamos navegar a pleno vapor, com vento favorável, a popa indo adiante, vendo a luz do dia? Porque é preciso obedecer à voz de Deus. Então, a primeira é essa resiliência que nós vimos no profeta Elias, né? De guardar-se, de resguardar-se em oração, esperando o tempo favorável. A outra é a atitude da fé, é a obediência da fé. Jesus disse: entrem na barca e vão na minha frente. A barca é símbolo da igreja, por isso que eu disse que ele ensina também através de sinais, através de gestos. E ele parece não estar na barca, mas ele está. Porque quando a multidão é despedida, ele sobe ao monte, ao trono da glória, onde ele está, e de lá ele reza e intercede por nós. Ele está presente sim,
É a nossa cegueira, é o nosso medo, é o nosso pânico que faz com que nos esqueçamos que Ele está presente sim. Mas o que é tremendo é a obediência da fé. Eles entram na barca, vendo o vento contrário, as ondas começando a se agitar e a noite caindo. E obedientes à voz de Jesus, eles vão. Quando o barco começa a singrar perigosamente, o vento bate contrário e as ondas se elevam, o pânico toma conta deles. A grande pergunta é, será que a minha família vai naufragar? Será que a igreja vai naufragar? Certas coisas que a gente viu essa semana na igreja católica, a impressão que dá é que a igreja católica vai naufragar, não é possível. Quando você vê o Brasil e as coisas que acontecem nessa nação, a impressão que dá, dessa vez afunda. Eles estão caprichando. Dessa vez parece que... Então bate um pânico. Humanamente falando, seria até estranho, não é verdade? Você dentro de uma barca frágil, batendo o vento, e você não ter medo. Então é normal que tenhamos medo. Ora, nós não podemos perder no medo a fé. No trabalho, porque dá trabalho, né? Você segurar a barca. Eu imagino. Os 12 tentando controlar. Aquela casquinha de nozes. A barca não é nada diante do mar bravio. Por mais expertise que você tenha, por mais versado que você seja em mar revolto, chega uma hora que você diz, meu Deus, para onde vai isso? A impressão que dá é que em algumas situações de doença, de provação, algumas situações você pensa, bom, agora a minha vida, agora vai naufragar. E é nessa hora, veja que a obediência, a confiança, a fé, mostra a presença viva do nosso Deus, do nosso Pai que nos guarda. O que acontece daqui para frente, a conclusão é uma só. Deus está conosco e Jesus é Deus. Então assim, qual é a diferença da nossa fé católica, da nossa fé cristã, para qualquer outra religião? É que nós cremos que Jesus é Deus. Jesus não é um filósofo. Jesus não é um fundador de religião, como foi Buda ou como foi Maomé. Jesus não é um ideólogo, um poeta, um hippie, um boa praça. Não, Jesus é Deus. Jesus é Deus, porque só Deus pode andar sobre as águas, e é isso que canta o Salmo, é isso que diz o Antigo Testamento. No livro de Jó, quando Jó começa a se lamentar, Deus se apresenta. Jó é o símbolo da dor e do sofrimento. Ninguém aqui sabe o que é dor, quando Jó perde tudo, casa, propriedade, família, os filhos morrem, a esposa o abandona, e ele agora está todo chagado, com úlceras, podres e fedendo pelo corpo. Perdeu tudo. E aí, claro, ele reclama com Deus. Senhor, eu só te servi até hoje. Mas o diabo peneirou. A provação separa o joio do trigo. Você não quer saber como é que se separa o joio do trigo? Como é que se conhece o joio e o trigo? É na tribulação, é na provação. E aí Deus se apresenta a Jó, no livro de Jó, e Deus diz assim, eu sou aquele que caminho sobre as ondas. Eu sou aquele que tem o poder de caminhar sobre o mar. O mar é o símbolo da tribulação, é o símbolo do mundo, é o símbolo da dor, da dificuldade, da doença, da perda. Deus é aquele que é soberano e caminha sobre as ondas. Esse é o símbolo de Deus no Antigo Testamento. Então, quando Jesus se apresenta andando sobre as ondas, não é que Jesus quer dizer, olha como eu sou, olha aqui para mim como eu sou, olha como eu consigo isso, para. Está mostrando que Ele é Deus. E isso é tão sério que a memória
desse fato histórico se guarda não somente nos sinóticos, Marcos e Mateus, mas essa cena de Jesus caminhando sobre as águas está em João, que é muito comedido, no Evangelho segundo São João, muito comedido, escolhendo apenas 7 milagres para contar de Nosso Senhor. Enquanto os 3 outros evangelhos multiplicam-se os milagres, em João só tem 7. São João selecionou 7 fatos milagrosos da vida de Jesus para comentá-los. E esse é um dos fatos da vida de Nosso Senhor. A soberania dele sobre a dor, sobre o sofrimento. Você que é pai e sabe o que é dor e sofrimento. Porque um pai que não sabe, não conhece o que é dor e sofrimento, não aprendeu a ser pai ainda. Aguarde mais um pouquinho. Quando a dor e o sofrimento e a tribulação vier, aí você vai aprender a ser pai. Aí você vai crescer, se você quiser, ser homem de verdade. E honrar essas calças que o Senhor veste. Viu, menininho? Viu, mocinho? Jovenzinho, está pensando em ser pai, está pensando em casar. Você só vai entender o que é ser homem de verdade, o que é ser pai, quando você tiver que tomar conta de uma barca, de uma família, de estar dentro de uma igreja, servindo ao Deus vivo e verdadeiro, e não se deixar afundar pelo pânico, porque você verá a glória do Senhor, a presença do Senhor caminhando sobre as águas. E o Senhor vem. Ao invés de se alegrarem, eles tiveram mais medo ainda. Eles entraram em pânico quando viram, pensando que era um fantasma. Você sabe que tem muito disso, de crendice popular, né? O lago, o mar de Genezaré, o mar da Galileia, era um lugar que morria muitas pessoas, naufrágios. Então eles achavam que essas pessoas, à noite, vinham assombrar. Gente, os nossos fantasmas, sim ou não? As coisas erradas que a gente já fez nessa vida, ou você nunca fez nada de errado? E aqui e ali, esses fantasmas vêm assombrar a gente. Quando tudo vai bem, quando a gente está na presença do Senhor, lá vem o Senhor, não é assim? Lá vem o socorro. E aí vem a ideia dos nossos fantasmas, os nossos medos, que estão lá no inconsciente e que afloram. A tempestade faz isso, né? O sofrimento faz isso, aflorar fantasmas, coisas que a gente já tinha superado, páginas que a gente já tinha virado. A dor e o sofrimento não só afloram a provação da firmeza, da obediência, mas também fantasmas. E eles gritam. Pedro, então, em nome de todos, sempre Pedro, em nome da igreja, se és tu mesmo, Senhor, que vem caminhando sobre as águas, faz com que eu vá também caminhando até ti, até o Senhor, sobre as águas. E Jesus diz, vem na fé, meu filho, vem na coragem, vem na obediência, mas sobretudo vem na oração. Aí Pedro vai, cheio de confiança, cheio de obediência, mas esqueceu de rezar. E começa a naufragar. Pai, querido Pai, o segredo da tua sobrevivência, da tua vitória, é a oração. É você continuar na presença de Deus, aconteça o que acontecer. Amém? E aí quando ele começa a afundar, quando ele começa a naufragar, a pessoa dele, Pedro, ele grita, ele se lembra de rezar, né? Tem gente que é só assim. Quando já está... A oração é mesmo. E aí vem o grito, que não é um grito, é uma oração. Ele diz, Senhor, salva-me. Eu gostaria que essa fosse sua oração nesta manhã. Pela sua família, por sua vida, pelo seu casamento, pelo seu trabalho, pelo Brasil. Senhor, salva-me. Senhor, salva-nos.
E Jesus estendeu a mão. E primeiro deu uma bronca. Homem fraco na fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que você duvidou? De que eu estou contigo, de que eu sou Deus. E com a mão estendida, toca em Pedro e o levanta para a barca. Aqui é seu lugar. Aqui é sua vida se firma. Na barca, na família, no teu trabalho, nos teus negócios, testemunhando a minha presença. E todos, com Jesus na barca, agora escute, aqui termina. Todos prostraram-se diante dele. Prostraram-se diante dele. O que Paulo diz na segunda leitura. Cristo, o qual está acima de todos. Cristo quem? Deus bendito para sempre. Deus bendito para sempre. Não se prostra, não se haverá de prostrar diante de um homem. Ninguém vai se prostrar diante de um filósofo. Nós só devemos prostração e adoração diante de Deus. E é o que a igreja faz. Estavam no barco, prostraram-se diante dele em adoração. Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Que essa graça atinja cada família e cada pai presente nesta manhã, nesta Santa Missa. Que se estenda sobre a vida daqueles pais que já partiram e estão na purificação, no purgatório. Aqueles que já alcançaram a glória do céu. Para que intercedam por nós junto a Deus. Para que não sejamos vacilantes na fé, mas que tenhamos fé verdadeira. Socorridos por sua graça. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus.